Quais são as dicas para ser um bom pessimista? Eu não gosto de dar dica, né? Você sabe, mas... Olha, eu imagino que um bom pessimista significa bom no sentido de um pessimista consistente, né? Que não seja um pessimista de boutique. Um bom pessimista também pode significar alguém que é pessimista, mas que não é um canalha, né? A gente poderia falar um pessimista bom, né? Que não é um canalha. E no primeiro sentido, primeiro eu acho que... Olha, sabe que filosofia não se gosta muito de expressão tipo pessimista otimista, né? Muitas faculdades de filosofia, aula, se você usar essa expressão, o professor pode falar para você que você devia ir para outra aula, né? Mas, deixando barato, primeiro eu acho que o pessimismo, às vezes, é uma questão de temperamento. Tem pessoas que são mais desesperançadas, mais desencantadas do que outras. Alguém podia dizer que isso tem a ver com o ambiente em que ela cresceu, a família que ela viveu, experiências que ela teve na primeira infância, como falam os psicanalistas, ou talvez experiência na escola, sei lá, tem aí uma série de razões, né? E temperamento mesmo, que às vezes alguém pode nascer mais melancólico e tal. Agora, pessimismo no sentido filosófico, ainda que eu acho que também depende um pouco de temperamento, para ser um bom pessimista, você tem que ler bons autores pessimistas, né? Então, eu diria, alguns textos do Freud são fundamentais, como Análise Terminável e Interminável, Mal-Estar na Civilização, Futuro de uma Ilusão. Você tem que ler autores como Nietzsche, né? Você lê livros como Humano Demasiado Humano, sobre verdade e mentira no sentido extramoral. Você tem que ler Schopenhauer, né? Mundo como Vontade e Representação. Quer dizer, uma leitura mais light, um bom autor pessimista é o Sr. Han, muito mais light do que os outros dois alemães que eu acabei de citar. Breviário da Decomposição, um excelente livro, muito poético, inclusive. Então, resumindo a ópera, eu diria que para ser um bom pessimista, no sentido de um pessimista consistente, você precisa ter boas leituras para que essa tendência pessimista em você não se transforme simplesmente fazer de você simplesmente uma pessoa chata, né? Que é o grande risco do pessimista, virar uma pessoa muito chata. Faria bem ler Machado, né? Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó. Ou seja, constitui um repertório de autores que tem um olhar sombrio, um olhar bastante cético, um olhar sobre a realidade que não seja iludido e que não iluda você, né? Agora, para você não degenerar como temperamento, sendo pessimista, eu diria que, de novo, um temperamento um pouco irônico consigo mesmo, né? Que você também não se leve tão a sério, é fundamental. Não se levar muito a sério é sempre meio importante. Nesse caso específico, eu sei que às vezes tem muito jovem que acha que ser pessimista é chique, e de fato é, né? O otimista tem sempre cara de bobo, a não ser em aula motivacional, em palestra motivacional, mas ainda assim tem cara de bobo. E o pessimista sempre parece uma pessoa mais densa, assim, né? Que está percebendo as coisas, a sua profundidade. Mas eu diria, para você não se tornar um pessimista, uma pessoa meio escrotinha, né? A menos que você já tenha um temperamento escroto, eu diria que não leve tão a sério todos os autores pessimistas que eu acabei de dizer que você devia ler.